relato de parto! Como vocês podem ver, o Zayo nasceu pequenininho. Tá com quase um mês agora, já ainda não gravei esse vídeo. Dei um desconto pro meu olho, que eu estou com uma alergia desgranida. E minha cara inteira tá coçando, só que meu cabelo tá bonito hoje. Foca no meu cabelo. Estamos nós dois aqui pra fazer esse vídeo. O meu outro filho tá dormindo, era pra estar dormindo, não tá na cama. A qualquer momento, Kalel vai descer aqui, vamos soltar o Kraken e o bicho vai pegar. Gente, muito doido. Um parto muito doido. Muito rápido. Foi como eu queria, foi. E eu acho que eu quero que os próximos sejam iguais a esse. Foi intenso, foi bem dolorido, mas foi bem rápido. Então, tipo, eu tava achando que tinha durado umas 2h30, mas acho que ele durou... Depois fui rever os vídeos e tal, se deu 2 horas, foi muito, assim. Então, acho que ficou mais ou menos perto disso. Gente, eu queria muito ter feito um puta de um vlogzão, assim, bonito, detalhado, sabe? Com todos os detalhes do parto, mas assim, ó, consegui até um certo ponto. Depois foi rápido demais, não consegui gravar. Eu tenho bastante imagem, que foi a Doula aqui, que tirou. Então, eu vou juntar um vlog, um relato, tudo num vídeo só. Ai, Zayunzinho, deixa eu tentar largar ele. Vou lá com ele, ele chora, né? Parece um recém-nascido, a gente larga, ele chora. Então, foi o seguinte. Eu já entendi a moral dos meus trabalhos de parto. Da outra vez aconteceu dessa vez foi que tudo começou com pródromos. Tinha comentado no relato do 3º trimestre sobre isso, mas pródromos são... É como se fosse... Parece que vai engrenar um trabalho de parto, não é tipo um falso trabalho de parto. E aí, galerinha? A partir de agora... quase que podia ter filmado isso. Diário do sofrimento. A partir de agora é o dia de sofrer. Que horror. Ai. Ó, a minha empregada, coitada. Minha Cinderela. A partir de agora... Eu vou ter que ir registrando momentos, porque eu não sei quando que o trabalho de parto vai começar. Mas eu tô achando que nada a ver, não é agora. Isso aqui é pródromos. Que nem aconteceu com o Kalel. Mas vai que, né? Então eu tô registrando. O que tá acontecendo? Ó, meu Deus. Nossa, não dá 1 minuto de intervalo. Vem uma contração. Dura. Ó, belinha. Então, tô tendo uma contração atrás da outra. Se for pela teoria, 3 em 10 minutos, já devia estar lá no hospital já, então. Dá bem mais que isso. Agora vai passar. Mas elas, mesmo sendo ritmadas, tão fracas, assim, a dor é... Sei lá se eu sou resistente à dor ou não, mas a dor é tranquila. E assim, eu nem vou criar expectativa, porque eu tive isso com o Kalel na minha primeira gestação, então eu fiquei das 2 da tarde até as 11 da noite, tendo essas contrações assim. Ai, que susto. E não engrenou, tá? Não foi. Então, acredito que vai acontecer a mesma coisa agora. Eu vou ficar 1 ou 2 semanas tendo umas contrações assim, de treinamento, esses pródromos e tal, que é umas contrações frequentes, mas que não é o trabalho de parto, é mais um treinamentozinho aí do corpo mesmo. E não criarei expectativas. Ó, uma estrelinha fez assim. Ah, então, todas as certeza é uma merda. Na outra, o Paulo não quebrou o cotovelo das cicatriz? Não. Mas aconteceu alguma outra merda nessas cicatriz? Não, a gente só assistiu um filme. Não, aconteceu alguma coisa. 3 semanas antes eu tinha contrações regulares. Mas aí como aconteceu na gravidez do Kalel, eu acabei também já entendendo que não era trabalho de parto, que eu tinha que ter mais paciência e esperar pra ver se evoluiu ou não. Porque, cara, era assim, uma contração a cada 2 minutinhos, nem isso às vezes, sabe? Só que elas não tinham força suficiente, elas tinham essa frequência, mas elas não eram fortes o suficiente, não tinham
dor e duração suficiente para ser considerado um trabalho de parto. Então, eu sabia que era pródromos. Isso aconteceu num sábado, no outro sábado e na outra sexta-feira. Então, foram 3 semanas, assim, tendo pródromos e horas, assim. Começava 2 da tarde, parava de madrugada, começava de madrugada, parava no final da tarde. Então, horas e horas e horas com essas contrações seguidas. A última vez que deu na sexta, a terceira vez com pródromo, eu achei que eu podia ganhar naquele dia, né? E era o aniversário da minha irmã, ela comemorou, né? Ela tá morando comigo este ano, ela comemorou aquele dia, a gente já antecipou, porque estava previsto para nascer dia 8 e ela faz aniversário dia 9 de abril. Então a gente já fez o aniversário dela uma semana, 2 antes, dia 28, Deu praticamente 2 semanas antes, a gente já fez, pensando que o Zion podia vir um pouquinho antes, né? E deu bem certo, porque o último pródromo que eu tive foi nessa sexta-feira ali, inclusive eu até saí de casa, fomos buscar o bolo, as coisas pra ela, e eu fui com contração mesmo no carro, não tava dirigindo, tava a Lua dirigindo, mas eu já saí de casa, tipo, tudo que eu fazia era tendo contração. Eu lavava uma louça tendo contração, mas eram essas contrações ritmadas, porém fraquinhas. Depois, quando aconteceu de novo, foi na madrugada de terça para quarta-feira, e aí na quarta-feira à tarde, dia 1º de abril, o meu trabalho de parto começou e terminou no mesmo dia, porque foi muito rápido. Eu vou ter que ir lá pegar o Caléu, que acho que ele tá me chamando. Ei! Nenê tá aqui. Dá isso pra mamãe. Olha lá você. Um vídeo ali no celular. Não mexe. Vem cá. Não, Calé. Então, naquela madrugada eu comecei a ter umas contrações. Foram umas contrações fortinhas até, e a dor começou a espalhar para as costas. Então, nas últimas contrações de treinamento, isso acontecia, né? Ela espalhava bastante assim para as costas, e aí isso é um sinal de que o trabalho de parto tá começando. Tem uma coisa importante. No dia anterior eu tinha consulta, na terça-feira. E nessas contrações de treinamento, nesses pródromos, também eu senti umas agulhadinhas lá embaixo. Eu tive a impressão de que eu tava com dilatação. É a mesma agulhadinha que eu senti lá no início do trabalho de parto do Caléu. Porque no parto do Caléu eu não tinha tido dilatação antes. Dilatou só na hora do trabalho de parto mesmo. E aí no trabalho de parto deste, então não tive dilatação antes. Mas eu sabia que sensação era porque, né, durante o trabalho de parto eu tive e eu sabia que sensação era. Então eu cheguei na consulta de terça e falei que eu achava que tinha dilatação já. Pra quem acompanhou aí os meus relatos de parto, eu contei que eu tava fazendo todos esses acompanhamentos pelo SUS. E eu tava indo no postinho, então a médica lá do postinho naquele dia olhou pra mim e falou, então vamos dar uma olhada. E ela olhou, fez o toque e tinha realmente 2 centímetros já de dilatação. E isso não quer dizer lá grandes coisas, né? Pode vir nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu estava indo para 39 semanas, então dia 1º foi o dia que eu fiz 39 semanas lacradinho. E eu tava com esses 2 centímetros já. O tampão, ela também conferiu ali que tava saindo já. Tem dias que é mais fácil, tem dias que eu tô mais estressada. Hoje é um dia difícil, eu vou estar estressada. Por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje? Não sei. E tu não vai mexer aí. Não vai mexer lá, tá? Eu tô falando que não. Vamos, dá licença. Pega um brinquedo lá. A doutora também já olhou. Ela falou pra mim que tava saindo já, mas eu tava na dúvida porque nessa gestação saiu o tempo inteiro na gestação saía um muco, sabe? E eu tava na dúvida porque era bem parecido às vezes com o tampão, um pouquinho mais grossinho assim, só que eu ainda não tinha visto nenhum filetinho de sangue, nada. Então se eu visse, eu ia ter certeza que era o tampão. Até então eu não tinha visto, mas depois que ela fez o toque lá,
Não sei se foi naquele dia, durante o dia, ou à noite, ou na madrugada, ou no dia seguinte, mas foi por ali, um pouquinho antes do trabalho de parto, eu vi esses filetinhos de sangue. Então eu tive certeza que o tampão realmente estava saindo, né? Ela também me confirmou. Mas isso também não significava que o trabalho de parto ia começar, porque a saída do tampão pode ser que o trabalho de parto comece nas próximas 2 semanas. Então, assim, eu não criei expectativa, né? Na gravidez do Kalel, tudo que acontecia, eu criava expectativas e acabava me frustrando às vezes. E a gente não quer ficar mais nervosa do que a gente já é grávida. Dessa vez foi bem tranquilo, assim, essa questão. Não tava ansiosa. As coisas aconteciam e eu já sabia como é que era, o que estava acontecendo. Então, outra experiência completamente diferente. E aí, naquela madrugada, eu tive essas contrações que iam para as costas. Eu tive de manhã também, acordei com essas contrações. O meu marido tava indo viajar. Ele vai e volta no mesmo dia, mas mesmo assim... Que... Aí, mesmo assim, ele tava saindo de casa e aí eu liguei pra ele, inclusive ele tava ali no carro, eu liguei e falei, amor, não vai, o negócio aqui tá muito forte. E aí ele, né, atendeu os clientes dele pelo telefone e tal, não foi. De flor pro papai. Viu, flor, ó. E que sentar do lado dele com a cadeira igual, né? Eu até fiquei bravo, porque de manhã a sensação foi de que aquilo tudo tava passando, sabe? O negócio começou a diminuir. E aí eu, puf, de novo, pródromo, não, poxa, né? 3 semanas seguidas com pródromo, o negócio não vai. Tipo, eu queria muito que ele viesse antes, porque eu sabia que ele ia ser grande. E, cara, se ele passasse de 40 semanas, eu tava com um pouquinho de medo, eu confesso pra vocês. Porque no ultrassom de 35 semanas ele já tava com 3 quilos. Então, que se vier um pouquinho antes, são 200 gramas a menos por semana, né? E só por isso que eu queria que viesse antes. Eu sempre quero que venha antes. A gente sempre fica, né? Ai, que não vem numa vez. Mas eu sabia da possibilidade que podia demorar e tal. Mas aquele dia eu me frustrei de manhã, porque eu falei pro Luan nem trabalhar. Aí o negócio tava desacelerando, sabe? Vamos fazer um canal pro Kalel, só pra ele se mostrar assim, malinho. Daí eu peguei e chamei o Luan. Eu vou deixar a mensagem aqui que eu mandei pra Du. Vamos dizer, como diz a médica, a gente namorou. E foi questão de que 1, 2 horas o negócio engrenou de vez. Então aí ele foi trabalhar, mas foi trabalhar aqui na cidade, eu tava sozinha em casa, eu ia dizer com as crianças. E com as crianças, só que ele na minha barriga, né? E tava eu e o Kalel aqui, minha irmã de tarde vai pra escola, só que eu moro no mesmo terreno aqui da minha avó. Então o combinado foi que quando eu entrasse em trabalho de parto, né, se precisasse eu pedir ajuda pra ela, ou eu dava um grito lá pro meu marido, ele tava aqui na cidade, ele vinha. E a minha irmã, se precisasse também que ela viesse pra ficar com o Kalel aqui, a gente só pedia pra ela sair da aula, já tava tudo combinado lá com a escola dela e tal. E aí, de tarde, o negócio começou a engrenar. Voltaram as contrações, elas eram regulares e ainda não era uma fase de trabalho ativa ainda, sabe? Ela era aquela fase latente. Mas eu vi que o negócio não tava mais desacelerando. Oi, gente. Estamos aqui tendo umas contrações. Barrigão explodindo. Peraí. É o seguinte. Eu tive pródromos 3 vezes. Aconteceu na do Kalel 1 vez, né? Não 3. Mas eu já entendi que meu corpo é assim. Primeiro vem esses pródromos e daqui a pouco engrena. E aí essa madrugada eu tive umas contrações, até acordei. Assim, com desconforto e tal. Ele ia trabalhar, ia viajar. Eu falei pra ele não ir. E o negócio simplesmente desacelerou, não engrenou, parou dor nas costas, parou contração. Nos últimos dias eu tô descansando bastante, né? Mas ontem à noite a gente dançou aqui, fez uma bagunça. Pra ver se, né, se ia, igual a médica falou, dá uma dançada, tal, namora. Agora de tarde que começou. Ui, tá mexendo. Ai. E aí agora de tarde começou às 4 e pouco, umas bem fortinhas aqui. A dor indo pras costas, uma dor mais embaixo. Eu acho que agora quem sabe vai.
Eu chamei minha avó aí, ó, pra cuidar o Caléu, que não sossega. E minha irmã tá na escola, o Luan também foi lá buscar ela agora, eles estão vindo pra cá. E a Dola também falou que só vai dar uma passada em casa e vai vir aqui pra me acompanhar um pouquinho pra ver. Que a gente tá todo mundo achando que esse negócio vai agora. Minha maior preocupação nesse momento é pedir hambúrguer pra comer, que eu tô com fome. Eu falei que ia comer uma coisa gostosa no meu trabalho de parto. E eu quero comer antes que as dores fiquem muito fortes. E eu quero hambúrguer, batata frita. Nisso aí eu fui me comunicando, né, com a Dola, com meu marido, né, tudo. E com a minha mãe, que mora lá em outra cidade, né, do outro lado do estado. Avisei a Dola, cronometrei as contrações, né, no aplicativo, mandei pra ela. Eu lembro que o Caléu precisava trocar a fralda. Eu fui lá na minha avó, que ela mora aqui no mesmo terreno que eu, né. E ela veio aqui pra ficar com o Caléu, porque eu falei, cara, eu preciso da tua ajuda pra trocar a fralda do Caléu, que eu tô tendo contração. E aí ela já ficou por aqui, nisso eu tive umas contrações, eu vi que o negócio tava ficando um pouquinho mais intenso. Mas tava bem agradável, assim, tava bem tranquilo. Aí eu tava planejando o que eu ia comer. Daí eu falei pro Lua também não demorar e tal, pra ele já buscar a Maria e pra eles virem pra cá. Aí desse dia a Maria tinha vôlei, né? Minha irmã tem vôlei à noite. E aí a gente também já avisou ela que não ia rolar vôlei pra ela, que ela ia ficar aqui com o Caléu. Então ela e minha avó, se eu entrasse no trabalho de parto, eu ia ficar aqui com o Caléu e iam passar a noite aqui em casa, né? Com o Caléu. E aí, quando eles chegaram, no finalzinho da tarde, lá por 5 e pouco, a mamãe não vai ligar a TV. Eu já tava tendo umas contrações bem mais fortinhas. Contração? Ai, o Zé mexendo. Nossa, acho que deu pra ver daqui. Ai, esse lado aqui, ó. Tá se ajeitando pra descer. Opa! Nisso a Dola também, eu já tinha conversado com ela, ela já tinha me dito que ela viria aqui, né? Ela só ia passar em casa e ela ia vir aqui depois. A Dola chegou e eu nem consegui esperar vir a comida, eu tava morrendo de fome. Aquela tarde eu não tinha comido nada. Cara, eu não tinha almoçado nesse dia, porque eu tava com um pouco de enjoo. Eu não lembrava disso, mas eu não tinha nem almoçado, eu não comi nada de tarde. Aí eu tava ali beliscando alguma coisinha, a Dola chegou, eu tava sentada aqui fora na calçada. A gente ficou ali conversando e tal. Nisso chegou o meu lanche. E aí a gente veio aqui pra dentro pra gente comer e tal. Eu tava ali sentada, conversando com ela, vinha uma contração, vinha outra, eu parava, dava uma respirada. E eu só sei que eu nem consegui terminar o meu lanche ali, porque o negócio ficou mais intenso. Tem minhas luzes também. Eu ia te pedir antes de te feito. Tem a do outro quarto. Eu só emendei. Nisso, o Luan tinha ido arrumar as coisas e tomar banho, dar banho no Caléu. E aí eles estavam lá em cima. Gente, esse guri não para de aprontar. Ele puxou uma cadeira e tá mexendo nos potes de bolão lá no micro-ondas. E aí a Dola sugeriu pra gente também ir pro chuveiro, dar uma relaxada lá e tal, uma aguinha quente. Só que daí como eles estavam lá em cima, eu tava esperando eles saírem do banho pra mim ir lá. E assim... O que aconteceu? Tá sincronizado, que o negócio todo mundo sentiu fome junto. Bora lá. A gente foi pro chuveiro. E assim... quando eu cheguei lá no banheiro, eu falei que eu tava com náusea antes, né? Então, tinha passado. Do nada me bateu uma náusea, uma vontade de usar o banheiro. E aí eu fui usar o banheiro, mas ao mesmo tempo tinha aquela náusea. E eu tava lá usando o banheiro e gritei pra Dola me levar um lixeiro que eu ia vomitar. E aí ela foi, levou. E aí passou aquela vontade de vomitar e tal. Daí eu entrei pro banho.
E aí me lavei tudo, tomei um banho rapidinho, assim, e o que eu queria mesmo era ela ficar numa posição confortável, porque as contrações estavam ficando mais fortes. Aí eu fiquei de 4 apoios no chão e comecei a ter uma contração mais forte que a outra, e o negócio do nada ficou doído. Aquele doído é uma dor que a gente muda de humor, sabe? Então até então eu tava com um humor, né? E eu tava conseguindo conversar e tudo, e a partir daquele momento eu já não queria mais papo, eu fechei a cara e mudou. É um momento assim que tu entende que tu precisa se concentrar e respirar e focar no que tá acontecendo. Ai, tem que ter o acelerar, ó. Sabonete, shampoo, Ai, tem que pegar shampoo condicionador. E é isso, então o nosso humor muda. Tanto que essa minha doula, ela não é enfermeira. Ela é fisioterapeuta pélvica. Então ela não podia fazer o toque em mim pra ver com quantos centímetros eu tava. Eu acredito que eu tava já com uma evolução bem boa. Antes ainda dela chegar, tá? Eu acredito que antes desse trabalho de parto começar, eu já devia estar com uns 4, 5, 6 centímetros de dilatação. E aí, a partir desse momento ali, eu acho que eu comecei a entrar no 7, 8, porque o negócio ficou mais doído. E como que ela faz se ela não faz o toque? Exatamente por essa afeição, pelo comportamento da mulher, que ela consegue ver em que fase do trabalho de parto que tá. Ali ela já percebeu que o negócio tava engrenando, e ela começou a me explicar que a gente ia pensar na possibilidade já de logo ir pro hospital. Até queria ficar mais ali no chuveiro, mas aí eu também queria achar uma posição mais confortável ainda que aquela. Então eu saí dali ligeirinho e deitei na cama. Isso. Então respeitar teu corpo e ficar. Tive algumas contrações ali, poucas, e aí ela disse, realmente, tá na hora da gente ir pro hospital. Já era o meu segundo trabalho de parto, na duração curta entre um e outro, então a chance daquelos evoluir muito rápido era grande, e tava evoluindo, ela percebeu isso e falou, eu queria ter trocado de roupa e tal, e aí eu pedi pro Luan e pra ela tava ajudando ele, o Luan, no quarto, a pegar uma roupa pra mim, porque tava tudo pronto, a mala, tudo, só que a roupa de ir eu deixei pra ver no dia, porque aqui na minha cidade a temperatura é muito louca. E era pra ser frio em abril. E aquele dia estava extremamente... Não, aquele dia tava muito agradável, na verdade. Tava tipo uns 24, 25 graus. Só que a semana inteira eu tinha dado 30, 30 e poucos graus. Então tava sendo um abril muito quente. Um março muito quente. E normalmente era frio. Caiu o suco, já pego. E aí eu deixei pra ver a roupa da ida na hora, né? E aí só sei que o Lua também tava correndo atrás de coisas que tinha que ter pego na hora. E me fazendo perguntas, inclusive, ali no vídeo apareceu. Porque são coisas que a gente usa no dia a dia e a gente deixou pra pegar na hora. Eu não conseguia, não tava mais raciocinando direito e tal. E daí, eu lembro que eles pediram a cor da calça que eu queria ali, que eu tava tentando dizer que calça que era. Eu falei que ela era rosa com azul. O negócio não tem nada de azul. Então eu já tava viajando, assim. E aí eu consegui vestir a calça e trocar o top. Eu falei que não, eu vou com esse top aqui mesmo. Fui com o chinelo que eu tava dentro de casa mesmo, chinelo encardidinho, que coisa mais feia. Aí cheguei lá, porque o chinelo que eu ia, tava dentro da mala. Eu não tive nem a capacidade de pegar o chinelo dentro da mala. O Lô já tinha levado as malas pro carro. E tava nessa, assim. Então, pra vocês verem como não rolou de gravar. O Luan que ia gravar pra mim, tava pra lá e pra cá correndo atrás de mala, de coisa, e arrumar as coisas no carro. E arrumar a mala dele também, né? Que ele deixou a mochila dele pra arrumar na hora. E o Kalel, tudo precisava de cuidado. A minha irmã tava aqui, tava ajudando com o Kalel. E a minha avó ainda não tava aqui em casa, porque ela já teve 4 partos, mas ela é toda medrosa. Sabe, essas coisas que falam hoje em dia, parece que eles esquecem que tiveram parto e começam a ficar cheios de medo. Então, eu lembro que a primeira vez que eu tive filho, eu nem contei pra ela que eu tava em trabalho de parto, porque ela tava toda preocupada. Eu falei, pra quem estiver preocupado, eu não vou contar.
E eu saí de fininho outra vez, dessa vez não. Dessa vez eu tava aqui berrando já em casa, né? Acho que todo mundo aqui da vizinhança escutou. E aí a minha avó também, né? Tava ali de prontidão aqui, mas ela ainda não tinha vindo aqui em casa. E aí, só do quarto até aqui embaixo, eu já tive algumas contrações. Eu saí da cama pra vestir a calça, eu tive contração. Pra sair do quarto, eu tive contração. Pra descer as escadas e chegar aqui embaixo, eu tive mais um. Então, era uma atrás da outra. O negócio tava evoluindo muito rápido. Uma coisa fica ali um pouco com ele no quarto. Coloca o calçado. Lembra que vai passar qualquer coisa séria. Mas tudo bem. Aí a gente chegou ali no carro, já eu tava gritando. Aí eu lembro que eu passei aqui, passei pela minha avó, e a minha avó olhou assim pra mim e falou: tu tem que ser forte, Brenda. Eu falei: eu sou forte, só que eu preciso gritar. Então, tipo assim, tudo que a gente praticou com a doula, respiração, essa parte, não deu tempo, cara. Eu juro pra vocês, eu tava tentando me concentrar, respirar e manter a calma e ficar um pouco mais quietinha. Eu tava vocalizando, sabe? Aquele que ajuda. Aquilo me aliviava muito, essa vocalização. Então, por isso que eu fazia. E não adianta, eu sou essa, que berra mesmo, que grita, que vocaliza pra caramba. E aí eu já saí daqui nessa. Então a minha avó falou, né? E naquela época eles diziam para as pessoas: tem que ficar quieta, segura. Ela até dizia: a gente tem que fazer assim, ó, fica quieta que sai mais rápido. E aí hoje a gente aprende que não, que a gente tem que abrir, vocalizar para fora, né? Relaxar, abrir o corpo, permitir que o negócio flua. E nessa de ficar quieto e o que os outros vão pensar e né? Se limitava muito os movimentos do corpo e essa coisa, né? Assim como no sexo, né? No sexo a gente abre, a gente na hora que vai ter um orgasmo, a gente não grita, não solta pra fora. É a mesma coisa, o corpo funciona da mesma forma. E essa parte da língua, da vocalização, ela tá ligada com na parte cerebral aí que controla essa questão da dor e tá relacionada com os músculos ali também e tal, né? Com essa liberação, com esse relaxamento do assoalho pélvico, de toda essa questão. Então tá tudo faz sentido. Eu sentia que eu tinha que vocalizar, eu vocalizava e pronto. Isso é uma hora que eu que já não tô nem aí com ninguém, com o que os outros pensam de mim nessa hora que eu não tô nem aí, né? Então eu tô preocupada ali em fazer o negócio fluir, que dê tudo certo. E aí, só ali pra entrar no carro, já tive mais uma, já dei uns berros. Eu entrei no carro, no banco da frente, porque atrás tem duas cadeirinhas, né? Tem a cadeirinha do Caléu e a cadeirinha do Zayn, que já tava lá. Outra coisa que tem que ficar prontinha. E aí eu entrei no banco da frente, abracei o banco, fiquei de joelho, de costas. Totalmente fora da lei, tá? Esquece lei nessa hora. Tava de costas, de joelho, entendeu? Abraçada no banco. E eu lembro que apesar de eu não estar raciocinando muito bem já, e toda a dor e tal, eu tava assim, raciocinando que as pessoas estavam me falando, e eu tentava fazer aquilo que elas me falavam, e eu tava conseguindo me comunicar. E eu lembro que até no caminho, que eu fui inclusive gritando aqui até lá, com os vidros abertos, cada um que passava do lado que parava em sinaleira, eu chegava na sinaleira e dizia pro Luan cortar elas, ligava o alerta e eu tava com muito medo de ter o neném no carro, sabe? Porque eu tava sentindo que tava vindo quase uma vontade de empurrar. Então eu vi que ele tava muito no final. A gente combinou um caminho na hora, ele foi por outro caminho e eu ainda fui daqui até lá corrigindo o caminho, falando: aqui você tem que fazer isso, aqui você pega direita e esquerda. Então eu tava fora de mim, mas não tanto, sabe? E falando algumas coisas e opinando, dando pitaco. E aí a gente foi rapidinho ali pro hospital, ele fica tipo uns 10 minutos aqui, a gente chegou um pouco menos que isso, né? Eu saí do carro, eu não queria nem colocar o calçado. Eu ainda raciocinei que eu não ia levar aquele chinelo, porque tinha um chinelo na mala que eu queria entrar lá descalço. E aí eu entrei tendo uma contração, eu só fiz um sinal assim que eu tava, não sei, que eu não tava legal. E aí o guardinha me alcançou uma cadeira pra mim sentar e eu só me ajoelhei e me agarrei naquela cadeira, né? Me ajoelhei no chão. E fiquei apoiada com os cotovelos na cadeira, ali tendo uma contração ali. Todo mundo na recepção cheia. Aquele dia o hospital tava cheio. Era uma virada de lua, gente. E era virada pra lua cheia, naquela tarde foi. Então foi exatamente quando meu trabalho de parto começou. E assim, bom, nas viradas de lua tem realmente esse lance de muita mulher ter
ter bebê, né? Não só na de lua cheia, nas viradas de lua no geral. E realmente, o hospital, além de estar lotado, é um hospital regional que tem aqui, então vem gente de outras cidades também. E tinha muita gente ganhando bebê aquele dia. E aí eu entrei daquele jeito, já gritando, daí... E eu lembro que quando passou a contração, o Luan chegou lá no guichê e falou pra moça, minha mulher tá tendo neném, o que eu faço? E daí tinha passado a contração e eu lembro que eu até dei risada, sabe? Eu olhei assim, eu queria mostrar pra galera lá que tava lá me vendo. Eu queria dizer pra eles, tá tudo bem, tá? Eu tô gritando, mas tá tudo bem. Eu lembro que eu olhei assim pra aquela galera, olhei pra ele, dei uma risadinha. E nisso já veio outra contração, já comecei a gritar de novo. E aí, de repente, tinha uma mulher do meu lado, que eu não sei quem é, falando pra mim, respirar pelo nariz, soltar pela boca e tal. Daí ela veio a trabalho de parto, eu fiz assim, e ela respira. E eu tentei fazer o que ela falou, mas assim, ó, cada um que me mandava respirar pelo nariz, eu tinha que explicar, cara, meu nariz não funciona direito, tá? Eu não consigo respirar direito pelo nariz, gente. Eu tenho uns problemas aí, já foi tentado consertar e não teve jeito. É um momento muito engraçado, assim. Mamãe! Sim, deixa eu te alcançar o suco. Aí nisso eles já me passaram lá, né, pra dentro. E aí tinha a triagem. Eu não queria nem sentar na cadeira da triagem, cara, só de pensar em sentar me dava dor, sabe? Então eu não queria sentar, mas aí eu tive que sentar pra fazer a medição lá. Eu fui compreensiva, não fui grossa com ninguém, Deus me livre, tratar algum profissional mal, assim. Então eu tava concentrada, assim, em ser o mais prestativa possível, mas eu tava com muita dor. E eles falaram em cadeira de roda e eu falei assim, não, eu não quero ir de cadeira de roda, eu quero ir andando. E daí eu não tinha me tocado que o hospital lá é gigante, eu já fui até visitar a maternidade, né? E eu falei, não, pera, não tem como eu ir andando, né, é longe. Ela falou, sim, meu amor, é longe, tudo, a enfermeira falou. E aí tinha um outro enfermeiro ali fazendo também, ajudando na triagem, tinha uma galera lá já. Entre contração e outra, eles tiraram a pressão ali e tal, me passaram. E tava tudo cheio, não tinha cadeira de roda, não tinha maca. Sei que apareceu uma maca lá, eles conseguiram. E eles conseguiram fazer o toque, né, porque é pelo toque que eles encaminham para um lugar ou outro lá dentro do hospital. Então, ele só falou, ela vai descer, e não me falou quantos centímetros eu tava, e eu perguntava com quanto que eu tô, e ele não falava ali, a médica que ia falar depois, lá na maternidade, ele não podia falar, eu acho. E nisso o Lua voltou para estacionar o carro, tava só a Doula ali comigo, aí eles já pegaram a maca, a gente já entrou no elevador, gente, céu, no elevador, tendo contração, que horror. E eu sou meio claustrofóbica, assim, ainda tem um pouco de medo do elevador. Oi! Mais suco? Mais suco não dá, filho. E aí a gente entrou naquele elevador e eu dizia, meu Deus, ele não vai sair, não dá, é muito grande. Daí o enfermeiro dizia, não, vai dar tudo certo. E ficavam dizendo pra mim respirar, pra mim ficar calma, pra mim, né, que eu tava lá meio... Cara, eu tava tentando respirar e manter a calma, mas era uma contração atrás da outra. Não tinha um intervalo pra mim, tipo, me recompor, respirar, pegar um fôlego e tá, vamos pra próxima. Não tinha isso, sabe? Era uma atrás da outra. E aí, finalmente, chegamos lá na maternidade. Os leitos estavam todos ocupados. Esse era o meu maior medo. Mas tinha uma sala lá vazia, que é uma sala também de parto. Só que ela tem umas outras equipas lá que o pessoal faz alguns outros procedimentos e tal. E aí eu fui caminhada pra aquela sala. E eu passei de uma maca pra outra. Eu tive que meio que entre uma contração e outra fazer isso. E aí lá naquela maca, eles me avaliaram. Eu cheguei lá, eu já não tava... o meu vocalizar virou grito. Eu só pensava assim que se aquela dor continuasse por muito tempo eu não ia aguentar. Só que ao mesmo tempo eu sabia que tava no final. Só que eu precisava ter certeza de que tava no final pra eu pensar, não, tá no final, eu aguento. E ninguém me falava ainda com quantos centímetros eu tava. Daí é claro que a médica tava ali avaliando. Colocaram o cardiotoco, não, só viram não colocaram o cardiotoco, não. Ou colocaram. Acho que só olharam o batimento do bebê mesmo por fora. Por fora que eles olham, mas com aquele aparelhinho mais simples. Eles deram uma avaliada ali, eu, né, tendo que ficar ali deitada e tal, e eu tava dizendo que tava no final, e a Doula me fazendo perguntas ali, se eu tava sentindo uma pressão e tal, eu dizia que sim, que eu tava, sabe, se eu tinha vontade de empurrar, eu falei que sim, ela falou, mas não tá na hora de empurrar ainda. A médica falou que eu tava com 9 centímetros. Quando ela falou isso, a Doula falou, não tá na hora de empurrar ainda. Depois ela me explicou que se a gente empurra antes de dilatar totalmente, tem risco de laceração, né? Então na hora ela falou ali, não tá na hora de empurrar ainda e tal, é só uma sensação que tu tá tendo, o bebê tá descendo, mas não empurra ainda. E aí, tava muito, quando ela falou que era 9 centímetros pra mim, eu falei, tá acabando. E uma atrás da outra, e vinha outra contração dizendo, não, outra não.
Coitado, coraçãozinho, né? E só que ao mesmo tempo, eu não, em nenhum momento eu pensei em desistir, sabe? Apesar de toda essa dor, apesar de toda essa intensidade, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Bom, do jeito que aquilo tava evoluindo, eu sabia que aquilo tava sendo rápido, que ia acabar logo, então beleza, vamos embora. Mas ao mesmo tempo também, em nenhum momento falei alguma coisa positiva, eu tava o tempo inteiro, não, sabe? E tentava respirar e não conseguia, quando eu vi eu já tava gritando, só que quando eu vocalizava, porque eu gritava assim, a dor diminuía bastante. Então aquilo me ajudava a passar por aquele momento, estava muito intenso, porque a outra vez no meu trabalho de parto eu tive contrações intensas, mas elas tinham intervalos, demorou 13 horas no meu trabalho de parto. Então, teve momentos assim que eu tava ali em estado de meditação, passando por uma contração muito dolorida, e eu tava quieta, concentrada, respirando. E esta vez isso não rolou. E só deu tempo de eles fazer essas avaliações. Conversa vai com a Dolo. O Lô já tinha chego. Nisso, acho que o Lô chegou lá naquela sala ainda. Falou, amor, eu tô aqui e tal. E aí eu lembro que aquela vontade de empurrar continuou. Eu falei, não, ele tá vindo. E veio uma contração atrás da outra de novo, e muito forte. E numa delas eu pulei da maca. Eu tava deitada, a maca não, sem escadinha, sem nada. A maca era até um pouquinho alta. Eu desci da maca. E eu pensei em ir pra parede, tinha lá uns acessórios, as coisas, né, pro trabalho de parto. Eu pensei, sei lá, eu senti alguma coisa instintiva, me disse que eu tinha que ficar de pé e em uma posição mais verticalizada. Então, é muito louco isso, sabe? O teu corpo, ele... Eu só sei que foi um instinto, assim, eu pulei da maca, eu desci da maca pelo lado esquerdo, assim, desci. E no que eu fiquei de pé, a bolsa estourou. Na próxima contração que teve, na próxima vontade de empurrar, eu senti o bebê vindo. Eu falava o tempo inteiro que o bebê tava vindo, e acho que eles não estavam acreditando muito que estavam... Bom, outra vez eu fiquei quase 3 horas no expulsivo. E essa vez, na segunda vez que eu empurrei, eu coloquei a mão e a cabeça do Zion estava metade na minha mão. Tava aqui embaixo pra fora. Então eu acho que toda a cabeça dele praticamente estava pra fora. E aí eu falei, alguém segura que ele vai tá saindo. Aí que a médica conseguiu chegar atrás de mim, se abaixou, foi muito rápido. E ela viu ele ali, e aí eu tava respirando, né, até a próxima contração, deu um intervalo, graças a Deus, de uns segundos ali pra mim conseguir respirar. E aí eu sabia que a próxima contração ele ia sair, porque saiu a cabeça, saiu tudo, né. E aí eu também fiquei tranquila naquela hora, porque... Por causa disso, né, a cabeça foi... Só que assim, foi muito rápido esse expulsivo, e a sensação ele tava rasgando tudo lá embaixo. E aí, nisso que a médica pegou e abaixou, eu segurei no ombro dela, assim, e apertei, porque veio a próxima contração, e aí ela fez algum sinal, eu acho, pra Dola, e a Dola chegou e me ajudou a me segurar, e pegou a minha perna aqui e ergueu pro lado. Então eu tava de pé, e a Dola só ergueu minha perna aqui pro lado, e colocou, não sei se apoiou em alguma coisa ou não, ou se ela ficou só segurando, e aí a próxima contração veio aquele puxo, nem doeu. Senti aquela queimação ali o tempo inteiro, mas não doeu. A saída dele só foi. E aí ele saiu, a médica pegou e me entregou, me colocou em cima da maca ali na minha frente, e eu só fiquei num alívio gigantesco, assim, que aquilo tinha acabado, e eu comecei, meu Deus, obrigada, amém, graças a Deus. E assim, como da outra vez, a mesma sensação que eu tive, quando ela nasceu, se eu vejo vídeo de parto, eu me esbarro chorando. No meu parto, eu só sinto alívio. Um alívio que acabou. Não aguentava mais aquela dor. Eu falei, pronto, acabou. Agora eu sei que eu tenho que parir a placenta e tudo mais, né? Eu comecei a pensar, mas... Foi, né? Foi. E aí ele tava ali na minha frente, eu comecei a olhar pra ele, admirar ele. Acho que o Lô, nisso que eu tava chorando, já tava meio em estado de choque, Lô, porque foi muito rápido. A Dola tava ali e me dizia, Brenda, ele nasceu, acabou e tal. Na minha cabeça, eu queria parir de 4 apoios. A outra vez na minha cabeça eu queria parir na banheira ou, né, de cócoras. Não rolou, foi no banquinho. Dessa vez eu queria parir de 4 apoios. E também não rolou, foi de pé. Então, cara, foi muito louco, assim. E daí ficamos ali, né, com o cordãozinho ainda, tal, esperando ele. Tudo certinho, assim, uma equipe maravilhosa. A sala cheia de gente, enfermeira, de médica, de residente, todo mundo muito querido, todo mundo comemorando ali que o neném tinha nascido e tal. Então foi bem maluco, assim. E a gente tava ali esperando o cordão parar de pulsar, ela cortou o cordãozinho e tudo.
Aí o Zion tava no meu colo ali, né? Eu deitei na maca pra placenta sair. Eles fazem uma massagenzinha pra ajudar a placenta a sair. Aí que colocaram ocitocina pra mim, pra ajudar nessas contrações pra sair a placenta, né? É um procedimento padrão e tal, pra conter algum tipo de hemorragia, né? Pra que não aconteça. Outra vez aconteceu comigo, o útero tava com dificuldade de voltar pro lugar. E essa vez não, quase não saiu sangue, foi bem tranquilo. E eles só deram essa injeçãozinha ali no final, depois que o Zion nasceu, então eu posso dizer que esse parto foi natural. O outro eu tive ocitocina o tempo inteiro na veia. Essa vez não deu streptococcus positivo também, então eu não precisei de acesso de nada. Foi naturalzão mesmo, assim, sem ocitocina, sem anestesia, analgesia, natural mesmo, como eu queria. E aí eu tava ali deitadinha com ele aqui, né, no meu colo. E aí num trabalho de parto normal, tu tem esse momento, né, que você gostaria de ficar ali assim, com o bebê no colo, pele a pele, amamentando, tendo aquela hora de ouro, né, a primeira hora, que é tão importante pra eles. Aí a gente tá ali tendo contração, ainda tendo dor. E eu lembro que outra vez o Luan ficou com o Kalel no colo até passar esse momento. E eu lembro que o pai dele acalmava muito ele, sabe, com facilidade. Porque passou bastante tempo dessa primeira hora tendo esse contato com ele. Então, nessa vez também eu quis entregar ali pro Luan, ficar um pouquinho com ele. Só que antes disso ainda, uma doutora ali, uma enfermeira, falou que o Zion não tava respirando como deveria, né? Mas que não é pra mim ficar preocupada, mas que eles iam aspirar, normal, com um procedimento bem comum e tal. E o Kalel, eu lembro que ele foi aspirar também, mas foi bem rapidinho, ele já voltou pra mim. E essa vez o Zion ficou lá, e aí tava ali na mesma sala que eu, do ladinho. Depois eles tiveram que colocar aquela máscarazinha. E aí outra pessoa precisava usar aquela sala e eles foram com ele ali pra uma outra sala. O Luan foi junto, a Dola foi junto. E a Dola ficava indo e vindo, falando comigo, o Luan também. Mas demorou, cara. Eles ficaram com o Zion lá um tempão. Tava tudo certo, eles estavam cada pouco me dizendo que tava tudo bem. Só tava esperando, ele precisava chorar com mais fôlego, sabe? E ele tava chorando baixinho, resmungando. E só que assim, ao mesmo tempo eu tava bem tranquila, sabe? Eu não fiquei assustada, eu tava feliz com o parto, tava feliz com o que tinha acontecido. Eu confiava neles, estavam toda hora falando que tava tudo bem, então tá tudo bem. Eles tinham me tirado da sala e me colocado ali fora, num lugarzinho que fiquem esperando. E já me trouxeram um chazinho, um lanchinho. Aí eu fiquei ali refletindo, sabe, sobre tudo que tinha acontecido, agradecendo. Tava 100%. Eu até tirei umas fotos ali, eu tava coradinha, tudo, sabe? Então, tipo, é muito bom essa sensação de pós-parto, assim, eu tava muito bem. E aí eu escutava o Zion chorando lá naquela salinha que tava ali um pouquinho mais pra frente dali de onde eu tava. E aí eu ficava tranquila, não, ele tá chorando, daqui a pouco vai, né? E aí ele ficou praticamente uma hora lá, daí pediram pra colocar a roupa, o Luan trouxe só a mochilinha dele. E a mochilinha, gente, não tinha troca de roupa, a troca de roupa tava na mala. Aí o Luan deixou a mala no carro, ele teve que voltar lá no carro, lá nos quintos. Então, no fim, assim, ele ficou uma hora lá quase. E quando o Luan foi buscar a roupa, eu já sabia que tava tudo bem, que já tinham liberado ele. Aí o Luan mesmo foi lá, vestiu ele, tudo. Normalmente eles que vestem, né? E quando eles vieram, aí eu fiquei tão feliz de ver ele, assim, que ele tava bem, tava todo rosadinho, bonitinho, né, filho? Dá oi pra galera. Eu tô chorando, mamãe. Eu tô chorando. Quer mais peito, filho? Mas mamãe tá agora, né? Mas é que eu aqui falando, nem prestei atenção. Então a amamentação ali também passou de uma hora e tal, passou um pouquinho do tempo, mas foi super de boa. E ali logo eles já encaminharam a gente lá pro quarto. A gente dividiu o quarto com mais 2 pessoas e a gente precisou passar 2 noites lá no hospital. Porque o Zion nasceu 8 e pouco da noite. O Zion nasceu com 49 centímetros, 3 quilos, 820. Parto natural, sem laceração nenhuma. E a gente precisou ficar 2 noites porque como o Zion nasceu 8 e pouco, precisava ficar 24 horas. Porém, a pediatra só liberava de manhã. A minha recuperação foi maravilhosa. Eu só tinha fome, tudo, consegui amamentar super bem. Dividir o quarto também não foi ruim. Os colegas que estavam do nosso lado eram bem gente boa, até trocamos contato, tudo. Hoje tá fazendo 29 dias, né? Após o parto e ainda tô sangrando um pouquinho, só usando protetor diário. Aquela fralda mesmo, eu usei só na primeira semana. Depois logo fui para um absorvente noturno. Cuidei para não fazer esforço, como eles me falaram, né? Agora vai dar os 30 dias que eu não podia fazer esforço. Então evitei ficar pegando o Kalel no colo. Eu tive ajuda em casa, que na primeira semana o Luan ficou em casa. Na segunda semana ele já voltou a trabalhar. E aí veio a minha mãe.
fica aqui comigo, ela ficou 2 semanas e essa está sendo a primeira semana nossa em casa, só nós. De manhã minha irmã tá aqui pra me ajudar com eles, né? O Luan também, antes de trabalhar, ajuda. Agora de tarde sou só eu e eles. Então, assim, se eu ficasse esperando eu ter um tempo pra gravar esse vídeo, ou eu deixo a casa pegar fogo e ir toda suja, ou eu gravo assim nessa loucura que é a minha vida. E daqui pra frente que vai ser assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem ficando maluco com os bebês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.